Em geral, as matérias jornalísticas elas seguem uma certa lógica, onde o jornalista ele tem uma fonte e, no caso de matérias científicas, ele tem um cientista que está muito interessado em reverberar as pesquisas dele para continuar recebendo toda aquela ajuda, aquele custeio para as próximas pesquisas. Então há sempre um alinhamento entre um jornalista e um pesquisador. Em algum momento também algum político. Então há um triângulo de troca de informações, né? Vocês podem observar que as visões mais isentas e descoladas com relação, por exemplo, ao clima, vêm daqueles climatologistas que não estão mais ligados à academia. Eles já estão aposentados, já saíram e tal. Eles dão realmente as posições mais contundentes que criticam modelos matemáticos de previsão, né? Por quê? Porque eles não dependem mais daquela verbinha para continuar criando, né, o medo. E aí entra a questão jornalística. O jornalismo vive do medo. Então, ele sempre vai colocar numa manchete uma coisa catastrófica, um medo para você ler. Então, evidentemente que o jornalista ele utiliza a pesquisa, no caso do questões climatológicas, para inocular todo aquele medo na sociedade. E o governo também, porque com o medo ele consegue controlar a sociedade, né? Mas vamos aqui para uma matéria que eu vou deixar depois o link aqui para vocês. É muito interessante porque eu fui nas origens da questão. Calor extremo registrado recentemente provocou danos em pontes. Como se isso fosse uma coisa assim inédita. Uma coisa inédita. Quais foram os outros problemas que causaram danos em pontes, né? E aí uma ponte ferroviária de aço que conectava North Sioux City, na Dakota do Sul, e Sioux City, em Iowa, desabou por conta do nível crescente da água abaixo dela, né? Então houve uma enchente, né, alguns meses atrás, no verão no hemisfério norte, e a ponte sucumbiu. Aí a matéria fala também de uma outra ponte em Nova York, uma ponte ferroviária, que teve problema nas juntas, teve que ser resfriada, e assim por diante. Jatos d'água foram lançados. Então ele vai criando, primeiro ele vai falando dos fatos e tal, como se fosse tal. Depois ele vai colocar as previsões, né? E aí é claro que ele vai falar que são das mudanças do clima, que estão acelerando a deterioração das pontes. Segundo engenheiros ouvidos pelo New York Times, o calor extremo e o aumento do nível das águas fazem com que os movimentos de expansão e contração das estruturas aconteçam mais rapidamente, enfraquecendo essas estruturas. Aí tem lá o professor de engenharia civil da Universidade do Colorado, aí ele fala... as pontes vão cair uma a uma e tal. Então, aí você fica perplexo, né? E é claro que aí ele inclui, né? Não, mas o Brasil, né, agora com o G20, ele terá uma grande chance. Então, aí tem toda a lacração, porque não, o país pode superar essa coisa, né? E a matéria é longa. O aumento das chuvas pode danificar colunas de sustentação das pontes, além do calor. O problema também pode causar prejuízos financeiros. Reparos nas estruturas são fundamentais para evitar acidentes. Muito bem, quando eu vi essa matéria e eu vi a foto, né? Veja a foto da ponte, eu imediatamente... eu já identifiquei e falei assim, olha, essa é uma ponte muito antiga. Então eu vou investigar qual é o estado dessa ponte, qual é o histórico dessa ponte. Não é porque o jornalista me cria essa matéria fofa dizendo que é junto com, né, o professor lá da Universidade do Colorado e tal. Quando eu puxei o histórico dessa ponte ali
em Dakota, né? Da Dakota do Sul. O que eu descobri? Que essa ponte foi projetada, a construção dela, em 1905. 1905. E ela ficou pronta, finalmente, em 1910. Ela passou até por uma certa reforma ali por volta de 1930. Então é uma ponte ferroviária de mais de 120 anos. Entre o projeto, agora e a operação. Então, qualquer coisa diferente que aconteça num projeto, numa estrutura projetada no início do século XX, é a primeira a cair. Tanto é que aí eu pesquisando em sites locais da cidade ali de Xiú, que uma outra ponte, no caso rodoviária, a 1 milha de distância, então não é uma distância de 1,6 quilômetros, ela suportou, né, ela está até em reformas, passando por manutenção, mas ela suportou, porque ela é de uma outra geração. E aí eu vou mais a fundo, fui pesquisando e vi que nessa região desse rio existem outras pontes ferroviárias muito antigas. E aí o que eu levantei, né, na pesquisa? Que ativistas, daquele tipo de ativista nostálgico, histórico, não quer que essas pontes sejam substituídas. Numa das matérias que eu vou deixar até aqui na descrição, o governo ali da Dakota do Sul conseguiu recentemente bloquear uma ação dos ativistas que impediam a substituição por uma ponte moderna. Então é óbvio que essas pontes de mais de 100 anos, elas vão cair todas. Não é porque o professor lá da Universidade do Colorado está dizendo que é em função das mudanças do clima e tal. Vocês vejam como é o conluio entre o jornalista que cria o medo, o pesquisador que é desonesto, porque em nenhum momento nas falas dele ele mostra que as pontes são de projetos de mais de 100 anos, né? E assim é que a informação é jogada ainda hoje pelos jornais tradicionais. É assim que, como o New York Times, eles estão jogando a informação, porque eles têm um conceito que eles querem criar esse medo climático, né? E estradas, aí pesquisando nesses sites, também vou deixar, que pontes também muito antigas estão colapsando, porque os caminhões hoje transitam com cargas muito mais pesadas. Então mostra-se ali uma ponte em especial que colapsou porque um caminhão com 42 toneladas de carga foi atravessar essa ponte e ela simplesmente entrou em colapso. Isso não tem nada a ver com questões climáticas. Tem a ver com a fadiga do material, a idade do material e realmente condições totalmente diferentes de quando essa ponte foi projetada. Então, o que fica aqui para vocês, tomem cuidado. Quando vocês veem uma matéria que o jornalista ele coloca um cientista e ele coloca o cientista para referendar uma matéria que ele está querendo causar medo. E aquele cientista, ele é desonesto porque ele quer continuar recebendo toda aquela verba, continuar fazendo uma pesquisa que ele mesmo talvez não acredite, mas daqui a 30 anos você não vai encontrar esse cientista para cobrar as besteiras que ele falou, como esse professor do Colorado. Você não vai encontrar esse professor para dizer quais foram todas as pontes que foram caindo uma a uma, conforme ele diz na matéria. Então, prestem sempre atenção. Pesquisem na fonte primária. Dado uma matéria jornalística que apareceu alguma coisa, vão pesquisar aquele local, o que é. Não acreditem simplesmente nesse jornalismo do medo, né? Principalmente com as questões climáticas. Você só está ajudando a alimentar todo um pessoal que está ganhando muito dinheiro, de ONGs internacionais, ativistas internacionais e todo esse pessoal da academia e do jornalismo que tem um triunvirato entre eles para simplesmente criar, né, uma emergência climática. Se você acompanhou esse vídeo até esse momento, sou o Paulo Bittencourt, se inscreva aqui no Modernidade e Ciência,
acione o sininho, você vai receber os próximos vídeos e se inscreva no canal, você está ajudando o Modernidade de Ciência.